queres que eu faça? Olá, tudo bem com vocês? Sou Frei Edson Matias, Frei Capuchinho. Olha, vamos continuar a reflexão, meditação sobre as bem-aventuranças franciscanas, meditando a 18ª admoestação de São Francisco. Lembrando que esses textos foram compilados quando Francisco se reunia com seus frades. E são 28 trechos. Nós estamos agora na 18ª, tá bom? E ela trata da compaixão do próximo. Compaixão do próximo. Então vamos meditar ela, vamos acompanhar aí na descrição do vídeo, você pode acompanhar, tá bom? Bem-aventurado o homem que suporta o próximo segundo a sua fragilidade naquilo que queria ser suportado por ele, se estivesse em idêntica situação. Bem-aventurado o servo que devolve todos os bens ao Senhor Deus, porque quem retiver algo para si, esconde em si a riqueza do Senhor seu Deus, e o que julga ter, ser-lhe-á tomado. Muito bem, essa é a 17ª admoestação, e eu acho que já dá para perceber aqui um pouco a nossa caminhada. Se você viu aí os outros vídeos, a gente já começa a, vamos dizer, se já tem uma ideia melhor, uma percepção melhor do modo de Francisco pregar a seus frades, o modo da espiritualidade franciscana. Nós podemos ver que quase todas as admoestações vão tratar da questão da humildade, da obediência, da pobreza. Por mais que não pareça essa palavra aqui nessa admoestação, mas está por trás esse modo de ser, ou seja, aberto a Deus, transparente, obediente, né? Obediência de saber ouvir, e todas essas virtudes fundadas na humildade, saber que tudo procede de Deus. Então é feliz o homem que suporta o próximo segundo a sua fragilidade naquilo que queria ser suportado por ele, se ele estivesse na mesma condição. Olha só que o Francisco ele pede para a gente ter esse olhar, esse modo de ser espiritual. Este é o modo de ser espiritual. Tem gente que confunde e acha que o modo de ser espiritual é andar corretamente, não tem nenhum defeito, né? Rezar tal e tal coisa. E não, na realidade, o modo espiritual, ser espiritual, se reconhece pela capacidade de ter misericórdia com o outro. Então, se alguém erra, Francisco dizia, olha, a gente vai ver isso depois, olha, não se escandalize com os pecados dos outros. Será por quê, né? Não assustar, não escandalizar, não julgar. Aqui ele está falando de novo, né? Bem-aventurado, feliz aquele servo que suporta, né? O outro, como se ele também estivesse na mesma condição. Ou seja, Francisco sabe que a conversão só pode vir pela postura amorosa e jamais de julgamento, não é? Então, se alguém segue os mandamentos, segue o que a igreja pede, e acusa um outro que não segue, na realidade ele está sendo contrário à mensagem evangélica, não é? Olha só, porque talvez a gente aprende assim, não, eu preciso ajudar o outro, eu preciso corrigir o outro, mas a gente tem que entender o que é essa correção. A correção verdadeira somente se dá dentro da caridade. Então, por isso que suportar o outro é o primeiro passo. E não se escandalizar com o outro são esses passos que devem ser dados primeiro. Ou seja, porque senão há um julgamento, há um afastamento, ou seja, como se a gente colocasse alguma coisa na frente, seja a doutrina, a lei, né, na frente, entre eu e meu irmão. É o que acontece? Acontece o não amor, acontece o julgamento. Aí nós caímos no quê? Na hipocrisia. Porque Francisco fala isso não é assim de uma coisa bonitinha, tipo,
devemos respeitar os irmãos. Não, ele está dizendo que ele também seria capaz de fazer aquilo e algo ainda pior. Olha só. Mas ele sabe porque ele é um falso humilde, porque ele está dizendo assim, não, é porque você é melhor do que eu não sou ninguém, né? Muda até o tom de voz. Não, ele está falando isso porque ele conhece a profundeza do coração humano. De quem? Dos outros? Não, de si próprio, né? E ele conhecendo essa profundidade, ele é capaz de compadecer da fraqueza do outro. Aí você fala assim, mas vai deixar o outro fazer o que quer? Olha, aí cuidado com o julgamento, porque aí a gente entra mais com o julgamento do que com a misericórdia, né? Então Francisco não quer que os seus irmãos nem ele se escandalize. Por quê? Porque isso seria um mal a mais. O que se deve fazer é acolher, não se afastar nem daqueles que pecam, não é? Porque se imagina se afastar daqueles que erram, que ia restar? Não haveria missão, evangelização, não haveria nada. Haveria um grupinho de pessoas santinhas, purinhas, né? Ou seja, totalmente contrário ao que Jesus fez. Né? Então a gente prestar muita atenção e ter cuidado com isso. E aí nessa bem-aventurança, também na segunda parte falam a segunda: bem-aventurados o servo que devolve todos os bens ao Senhor Deus, por quem retiver, porque alguém que retiver algo para si, esconde em si a riqueza do Senhor seu Deus, e que julga ter, ser-lhe-á tomado. É o que nós conversamos na demonstração anterior, né? Aquela pessoa que acha que é dela, que ela é boa mesmo, é só ela é autossuficiente, é justamente aí que a pessoa toma o dom de Deus para si e não reconhece que aquilo é graça de Deus, ou seja, falta humildade, né? Muito bem, então essa foi a 18ª demonstração, tá bom? Gente, até mais, abraço, se inscreva aí no canal, a gente se vê nos próximos vídeos com a 19ª demonstração. Até mais, tchau!